Papo Reto. Muito boa noite, está começando o programa Papo Reto. Hoje, como eu divulguei aí nas lives, né, gente, um programa bem especial, bem direcionado a pouco. A gente vai falar aqui nos estúdios da TVC. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cris. Boa noite, obrigado pelo convite. E espero ajudar a participar. Eu acho que são temas bem relevantes para a comunidade pelotense. E é um prazer estar aqui participando e tentando sanar algumas dúvidas que o telespectador tem. Isso aí, né, gente? Hoje, o Giuseppe, né, gente, ele é advogado imobiliário, corretor de imóveis, também escritor. Ele escreveu o livro, gente, Desvendando o Direito Imobiliário. Então, você aí de casa, tá? Que tem alguma dúvida sobre direito imobiliário, aluguéis, vendas de imóveis, sobre as posses, né, que é o uso campeão. Então, você pode mandar seu recadinho aqui pra gente, sua mensagem, tanto aqui pelo Facebook, como pode ligar aqui pra gente, né, pros estúdios da TV, 3307-4118, e a gente, na medida do possível, né, José, vai estar respondendo os questionamentos de vocês, né, gente? Então, como eu sempre digo, vamos participar, vamos se divertir, porque a gente tem aí 1 hora de programa para vocês tirarem as suas dúvidas. Hoje também vou estar sorteando aqui o rodízio de pizza lá da Pizzaria Open, gente. Olha aí. Como vocês sabem, né, já está liberado os rodízios, então a Miriam já autorizou aqui a gente fazer um sorteio de novo. Então, quem quiser participar também tem que ligar aqui pra gente, tá? A gente vai fazer assim, a primeira pessoa que ligar aqui pros estúdios, tá? E disser que era o pizza lá da Pizzaria Open, no Tiffany, Pizzaria Open, vai estar levando no mole um rodízio totalmente gratuito. Lembrando que tem refri, água, suco, tudo incluso no rodízio, tá, gente? Não vai pagar nada. Então, é uma baita pedida agora, né, gente? Só participar aí, tá? 3307-4118. Estamos esperando o contato de vocês. Tem que entrar ao vivo aqui comigo, tá, gente? Um beijo. Então, vamos conversar aqui com o Giuseppe, né? Olha aí, nome alemão. É italiano, olha aí, que legal, italiano. Muito legal. Pode ser, olha aí. Consegue dar para o pessoal ver. Gente, esse foi o livro que o Giuseppe escreveu. Eu estava comentando aqui, Desvendando o Direito Imobiliário, né? Hoje, isso aí. Eu um livro técnico para não é feito para apenas corretores de imóveis, mas sim toda aquela pessoa que quer saber um pouco, se aprofundar um pouco sobre o mercado imobiliário, sobre o direito imobiliário. Então, para pessoas leigas, não precisa de técnico, então é para parte pública. Também tem algumas coisas que se aprofundam para advogado, para corretor de imóveis, eu acho que dá para entrar em todos os leques de bem profissão. Variado. Então, também quero presentear o telespectador que estão nos assistindo. Não sei como será o sorteio, eu deixo... Não, então vamos fazer assim, já como a gente fez do rodízio, o pessoal pode ligar e escolher, né, gente? Se o primeiro que ligar vai escolher se quer o rodízio ou o livro. E o segundo que ligar
vai ficar com a segunda opção, né, gente? Vamos dar o direito de escolha. Olha aí que legal. Cris, eu acho que o pessoal vai querer a rodízio de pizza, mais nesse horário, hein? Mas tudo bem, vou entrar aqui, então, se preferirem. Não, o pessoal livro, é bem contente. participativo. Não, o pessoal é participativo. É um livro bem interessante, né, Giuseppe? O pessoal com certeza vai gostar, porque vai conseguir tirar suas dúvidas também pelo livro, né? Cris, vou contar um pouquinho, então, já que tu me convidaste para vir aqui tirar as dúvidas da comunidade, mas contar um pouquinho também do meu livro. Com certeza. Eu, em 2020, eu estava fazendo mestrado em Portugal e já fazendo 10 anos como professor de Direito Imobiliário, estava com a ideia de construir uma obra em que ajudasse a comunidade que tivesse interesse sobre o direito. Então, muitas pessoas, nesses 10 anos como professor e também como escritório de advocacia, lidando com a prática imobiliária, a gente começava a ver que tinham dúvidas que podiam ser sanadas. Então, eu comecei a construir lá em Portugal, com a ideia de que, com 10 anos, quando eu fizesse 10 anos como professor, eu lançasse a obra. Isso fez, então, em 2020, março de 2020, eu construí e dei ao público, então, Desvendando o Direito Imobiliário, que é um livro que, em 4 capítulos, eu tento explicar um pouco sobre o que é direito imobiliário, quais são as maiores dúvidas, né, tanto na compra e venda, na locação, condomínio. Também falo um pouco sobre os cartórios extrajudiciais, que a comunidade tem bastante dúvida, né? Sim. Sobre o que é registro de imóveis, o que é tabelionato de notas, o que é registro civil. E depois, então, falo bastante sobre as negociações e também um pouco sobre o direito. Falo um pouco sobre os direitos das pessoas, falo um pouco do direito de vizinhança. Então, aquele elo todo que liga o direito imobiliário entre a parte imobiliária dos bens imobiliários e as pessoas, eu tentei aqui, de uma forma resumida e didática, uma forma clara, explicar para a população. Olha aí, que interessante, viu, gente? Então, o livro é muito interessante. Viu? Já vai roubar o rodízio, olha aí, ó. Com certeza, né, gente? Não, o livro é bem interessante. Então aí, pode participar. Quem disser aqui, ligar primeiro, pode aí ter a opção de ganhar o livro, né, gente? Bem interessante mesmo. Como o Giuseppe disse, é realmente, as pessoas têm essa dúvida. Registro de imóveis, o que o tabelionato faz? Realmente, a população em si, né, tem muita dúvida. Um dos capítulos, então, que eu disponibilizei, o capítulo 3 do livro, ele fala sobre as serventias extrajudiciais, que são aqueles famosos cartórios, né, que muitas vezes vão no meu escritório e digam assim, doutora, onde é que eu tiro uma certidão de nascimento? Onde é que eu tiro uma certidão de casamento? Como é que eu faço para registrar o meu imóvel? Né? Então, são algumas facilidades em que o livro pode trazer para o leitor ter aquela, é lá, é aqui, né? Aqui eu posso. O tabelionato de notas, ele serve para quê? Ele serve para solucionar problemas da comunidade, tentar não ter litígio, ir para o Poder Judiciário. Então, o que eu faço lá? Eu reconheço firma, reconheço as assinaturas, faço cópia autenticada. Hoje em dia se faz inventário de forma extrajudicial, se faz divórcio em tabelionato de notas, né? Então, tem muito serviço. Hoje, a ata notarial, que é uma das coisas que hoje nós temos uso capião, já que tu comentaste de início, que hoje nós temos a possibilidade, através do novo CPC, em fazer uso capião de forma extrajudicial, sem poder entrar. Antes era só com ações judiciais. Hoje a gente consegue. Então, um dos documentos que a gente tem que fazer é a ata notarial, que é feita no tabelionato de notas. Entre outros, uma procuração pública para representar alguém, né? A gente vê bastante nos financiamentos, às vezes a pessoa ou o proprietário do imóvel não está aqui, utiliza-se muito as procurações públicas, os contratos, e aí é uma infinidade. Nós não temos um código civil do direito, nós não temos um código do direito imobiliário, a gente utiliza muito o código civil, e o direito imobiliário era muito linkado ao direito civil. Hoje, já com fontes próprias, jurisprudência, doutrina e até mesmo princípios, a gente pode se dizer que hoje o direito imobiliário brasileiro é um dos ramos do direito. E é um dos ramos onde eu me especializei e gosto. E, quer assim, quer não, no dia a dia nosso, no nosso cotidiano, a gente lida bastante com eles. Com certeza, é bem usado, né? Para tudo, né? Com certeza. Olha aí, gente, eu não disse que o assunto ia ser bem interessante, já que ele começou aqui falando, né, do uso campeão, é uma coisa que a população tem muita dúvida, né, Giuseppe? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pegam aquele terreno, né, se apossam e colocam água, luz, mas eles não sabem o tempo que tem que ter para poder entrar na justiça. Agora, como tu disse, é uma coisa nova que para mim também é novo. Imagina para o pessoal de casa, né? De que não precisa muitas vezes entrar na justiça. Uma coisa que eu não sabia.
Então, eu gostaria que tu explicasse para o pessoal, já que tem o terreno já há um tempo, como é que eles fazem para conseguir, né, adequar esse imóvel, no caso? Ok. Primeiro, Cris, vou dar uma breve explicação o que é o uso capião. Tá? O uso capião é uma forma de adquirir a propriedade. Tá? Então, dentre as formas de adquirir a propriedade é através da herança, através da compra e venda, e uma delas é o uso capião, que o direito brasileiro permite. Tá? Então, o uso capião é o quê? A gente tem que diferenciar algumas coisas para poder chegar no conceito. A propriedade é diferente da posse. Às vezes a pessoa tem a posse do bem, mas ela não é proprietária. Por quê? A propriedade tem 3 elementos. É o uso, o direito da pessoa usar, o direito da pessoa gozar, pode locar e colher frutos sobre aquilo, e também o dispor, que nada mais é do que tu ter o documento daquele imóvel. Aí sim, com esses 3 elementos, tu vira proprietário. E é isso que o posseiro, no uso capião, quer. Ele quer virar proprietário. Então, como eu disse para vocês, até o novo CPC, só era permitido ações de uso capião através judicialmente. Então, a pessoa procurava um advogado e ele, então, ingressava no Poder Judiciário solicitando aquela posse com ânimos de dono, porque não é qualquer posse também. Se às vezes a pessoa diz assim, eu loco um imóvel e eu quero fazer uso capião, quero virar proprietário. Não pode. Por que não pode se eu tenho a posse durante aquele lapso de tempo que a lei permite? Porque essa posse, quando tu é locatário, tu paga para ela, tu não tem o ânimos de dono. Então, a posse, para tu poder ter direito de usucapi um bem imóvel, tu tem que ter o ânimos de dono, essa posse tem que ser também mansa, pacífica e contínua. Então, ela não pode, exemplo, ter gente na justiça contestando essa posse do usucapiendo, então ela entra judicialmente, ou hoje a possibilidade de nós fazermos de forma extrajudicial, nos cartórios de tabelionato de notas. Então, é uma modalidade nova, e são várias modalidades dentro do usucapião imobiliário. Nós temos o extrajudicial, que é como eu estava falando para vocês, e as judiciais elas se separam em espécie. Então, nós temos a extraordinária, que é aquela em que eu não tenho justo título, que eu apenas entrei naquele imóvel e eu quero adquirir a propriedade. Eu tenho, então, 15 anos, que é o tempo que me pede, e o parágrafo único do caput dessa lei, que nos diz que é 10 anos, que diminui para 10 anos, eu consigo adquirir a propriedade. Uma das coisas que a gente vai notando nas espécies de uso capião, que quanto menor o número de tempo da lei, exemplo, o ordinário é 10 anos, podendo ser 5, mas tem alguns requisitos a mais. Então, o que tem menos requisitos a ser cumprido é o extraordinário. Depois, o ordinário. Nós temos hoje os concessionais, que são tanto urbano como rural, que são de imóveis menor tamanho, mas também sendo o único imóvel. Então, aquela pessoa que não tem bem, que permanece durante 5 anos, que se for urbano tem no máximo 250 metros, e se for rural até 50 hectares, ele consegue adquirir, tá? Provar, seja para o juiz, ou então hoje provar para o registrador que ele tem aquela posse mansa, pacífica e com ânimos de dono, e aí sim virar titular de proprietário através do registro, que é aonde? No registro de imóveis. E uma das coisas também, Cris, que me perguntam bastante, eu posso escolher qual o registro imobiliário eu posso registrar? Eu quero registrar o meu na primeira zona, eu quero registrar no meu na segunda zona, e aqui em Pelotas nós temos 3 zonas de registro de imóveis, uma que foi criada o ano passado. Eu não posso, tá? Porque eles são de zoneamento. Então, eu tenho que registrar, eu tenho que averbar alguma construção, no registro de imóvel competente daquele meu imóvel. Zona. Exatamente. Então, o uso capião é para isso, Cris. É para aquela pessoa que tem a posse, tá? Que ela usa o bem e ela já tem todas aquelas características das espécies que o Código Civil nos permite. Então, ela pode regressar ou ingressar com uma ação judicial ou então de forma extrajudicial, e aí sim pedir o reconhecimento de ser proprietário e aí registrar no seu nome. E aí tendo aqueles 3 elementos que eu comentei, o uso, o gozo e o dispor. Por isso que a ação de uso capião hoje é muito procurada. Porque o que acontece às vezes? Eu não fiz o inventário do meu avô, do meu pai, está no nome lá da minha 3ª geração, como regularizar? Ou então, eu comprei através de um contrato de gaveta. Fiz um contrato, paguei,
mas eu nunca registrei no meu nome. Ou então nem registro tem. Muitas áreas no nosso município e região não tem nem matrícula. Então, uma das formas também de criação da matrícula, de regularização deste imóvel, é através da ação de uso capião, seja ela judicial ou extrajudicial. Olha aí. Olha, pessoal, bem interessante mesmo. Eu aposto que a maioria do pessoal não sabia das possibilidades que tem, né, Giuseppe? Principalmente essa nova agora, que para mim era só judicialmente, essa daí para mim é totalmente nova mesmo, não sabia mesmo. E essas dúvidas, né, Cris, sobre o direito imobiliário são super pertinentes e às vezes a gente fica na dúvida, pô, vou perder meu bem, como é que eu consigo regularizar? E às vezes são formas fáceis, mas que a pessoa não tem conhecimento e aí faz aquele bicho de 7 cabeças, né, e se assustam. Não, tudo, hoje em dia, tudo se regulariza. É como eu sempre mexo com meus clientes, só não tem solução, é a morte. O resto a gente consegue solucionar. Outra coisa também, né, Giuseppe, que muitas vezes as pessoas compram, não sabem que são posses, que a pessoa dá um recibo de venda, né, e as pessoas acham que aquele é o documento do imóvel. E é uma dúvida que, como eu te disse, que a gente ia nos tópicos, é uma dúvida bem frequente, porque as pessoas muitas vezes acham, não, eu tenho. Às vezes até querem vender o seu imóvel, né? E aí acham que está certinho o imóvel. E, na realidade, o imóvel não é registrado, né? Isso é uma dúvida bem grande, eu acho. Deve ter bastante procura, não tem? Cris, o que acontece? O direito imobiliário, tá, ele exige o registro. Ele é diferente de quando eu vendo ou compro um bem móvel. Tá? Por quê? O livro é um bem móvel, eu consigo transitar sem perder o elemento, a essência dele. Então, quando eu quero vender um livro, o que eu faço? É a tradição. Eu entrego o livro para ti e te dou um valor. E tu me paga o valor e assim terminamos. Tá? Já no bem imóvel, ele é diferente. Eu não posso apenas dar um valor, entregar a chave para ti e tu me dá o valor e saímos assim. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa faz um recibo, faz um contrato ali e não... O direito imobiliário, as regras para transmitir a propriedade, ela vai muito além. Então, lá tem que se fazer, se for acima de 30 salários mínimos, conforme o artigo 108 do Código Civil, nos diz que tem que ser feita uma escritura pública. E, através dessa escritura pública, depois registrar no registro imobiliário competente. Então, são regras em que, às vezes, as pessoas, até por falta de conhecimento, não conseguem fazer a forma legal da transferência do imóvel. E uma das coisas que nós estávamos falando antes do programa, e isso eu venho conversando com muitos corretores que me procuram, é que o mercado imobiliário pelotense, e aí eu posso dizer que, em geral, ele está bem acelerado, as suas vendas, as negociações. A pandemia fez muito mal para a economia em geral e para muitas pessoas, mas o mercado imobiliário em si, ele não foi afetado. Por que ele não foi afetado? Porque hoje nós temos o home office. Então, as pessoas trabalham em casa, as pessoas procuram um conforto maior, as pessoas permaneceram mais tempo em casa nesses últimos 12, 13 meses. Isso fez com que a pessoa descobrisse que estava apertada no seu imóvel, que precisava de um imóvel maior. Então, o que acontece? Todo esse mecanismo da nossa sociedade, ele refletiu de uma forma positiva no mercado imobiliário. E ocorre muito disso. Às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, fazem a venda do imóvel de forma irregular, né? E aí depois eles vão, e agora como eu faço? Não era tão melhor ou tão mais prático buscar uma orientação? E eu sempre digo que um dos profissionais muito importante, e eu tenho muita honra em fazer parte dessa categoria também, que é o de corretor de imóveis. Então, antes de ser advogado, eu fui corretor de imóveis, e ele é aquele profissional em que tem o conhecimento técnico e prático nas negociações, em todos os trâmites imobiliários. Então, procurem um profissional, o advogado, o corretor de imóveis, né, para poder previamente solucionar esses problemas, que depois pode dar uma dor de cabeça maior. Tá? Hoje mesmo, eu atendendo uma senhora que recebeu uma notificação porque ela fez uma compra de um imóvel que estava alienado, que tinha uma alienação fiduciária nele. Então, ela foi notificada e, em 30 dias, em se retirar do imóvel. Imagina o desespero dessa senhora que me procurou hoje à tarde.
Né? Se ela tivesse me procurado há 2, 3, 4 meses, foi quando ela comprou, Antes da e a compra, gente pudesse dar um acompanhamento melhor, o preventivo, né? Talvez solucionasse de uma forma que não chegaria de uma forma como chegou hoje, da gente tentar negociar com o agente financeiro, de uma dívida que nem é dela, porque ela já pagou. Sim. Então, na verdade, provavelmente ela pague 2 vezes. Né? Então, são problemas que a gente pode sanar anteriormente. Então, o direito imobiliário é muito gostoso porque ele está sempre em transformação e ele acompanha a sociedade. Né? Então, os problemas que vêm surgindo é através das mudanças das políticas econômicas, do que a sociedade pensa, o direito imobiliário tenta acompanhar. Então, isso é muito gostoso e eu estou sempre à disposição, como eu disse para ti, falo para o telespectador, o meu escritório é aqui em Pelotas, tá? É um escritório aí que já tem há bastante tempo, escritório Bacchini, e eu gosto muito dessa área. E eu acho que Pelotas tem muito ainda a ser resolvido na parte imobiliária. Com certeza, né? Não, e isso que tu está falando realmente é muito importante. As pessoas vendem ou compram imóvel sem saber a situação daquele imóvel antes, né? E acaba que depois pega, como diz o ditado, né, um pepino na mão e às vezes é difícil de resolver e muitas vezes não tem como resolver, né? E na parte da negociação imobiliária, a gente tem que cuidar 3 pilares, Cris. Isso é essencial. Quais são os 3 pilares? É saber como está o imóvel, tá? E aí tu tem que ter um conhecimento teórico, às vezes por isso que é bom procurar um profissional, porque tu tem que ver se o imóvel ele está mesmo de forma registrada, se aquele que está te vendendo é o proprietário mesmo, se ele não tem nenhum gravame, que pode ser uma hipoteca, uma alienação fiduciária, daqui a pouco até mesmo um gravame judicial. Depois nós temos que tomar o cuidado daqueles que estão vendendo. Se aquele que está vendendo tem todas as certidões negativas para não decorrer, por quê? Porque tem credores que são preferenciais. O que são credores preferenciais? Mesmo eu comprando a casa da Cris, de repente, numa ação trabalhista, ela me tira a casa. A justiça me retira a casa. Sim. Né? Fiscal, também é um credor preferencial. Se ele está devendo para a Receita Federal, pode eu comprar da Cris das formas mais legais que tem, nós fazermos escritura, levar registro, eu tomar todos os cuidados com o imóvel e perder também aquele bem. Então, são alguns cuidados em alguns pilares que a gente tem que ter na negociação imobiliária. Que eu digo como sempre procure um advogado, procure um corretor de imóveis da sua confiança, né? Porque corretor de imóveis e advogado é que nem médico, a gente vai porque confia. Com certeza. Né? Então, são pontos importantes e que eu algumas dicas posso dar aí. E o meu livro também trabalha sobre isso, Cris. Tá? A gente comenta aí os cuidados que tem que ter, porque uma das coisas que eu sempre tomei muito cuidado é que a gente trabalha com sonhos. Às vezes a pessoa trabalha a vida inteira para adquirir um imóvel, tem aquele sonho da vida inteira em adquirir um imóvel e está na nossa mão. Né? São valores altos. Eu sempre digo, não é comprar um sapato, não é como comprar uma calça, são valores altos e isso ocasiona muita tristeza e às vezes leva até a óbito por causa de uma má negociação imobiliária. Então, eu sempre digo assim, corretor de imóveis e advogado que trabalham com imóvel, tomem cuidado, vocês estão trabalhando com pessoas que estão realizando sonhos, né? Que estão tentando buscar a casa própria ou então comprando um imóvel para poder fazer o seu negócio. Então, são coisas que a gente lida, como a gente lida com um público, né, e valores altos, a gente tem que tomar alguns cuidados. É verdade, é uma coisa bem difícil, porque muitas vezes as pessoas têm só aquele dinheiro, investiu e pode perder o imóvel, né? Então, é uma coisa que tem que ter realmente muito cuidado, né, gente? Não é uma coisa que dá para brincar. Realmente. Quando eu assumi um imóvel, o imóvel estava com dívida. A Caixa estava quase para retirar o imóvel por causa que o rapaz não estava pagando as prestações do imóvel. Sim. Então, a gente teve que ir lá negociar. Ainda bem que a gente procurou, olhou fez todo o trâmite antes, porque podia ter ocorrido da gente perder o imóvel. Isso, Cris. A gente pode vender, exemplo, eu tenho um financiamento no meu imóvel, eu posso pedir a venda dele, não há problema algum. Mas o que eu tenho que fazer? Não esquecer que tem um agente financeiro. Até porque eu brinco que a alienação fiduciária, o bem não é meu, é do banco, eu sou mutuário. Então, não que a pessoa não possa vender o seu imóvel, tá? Mas ela tem que tomar
alguns cuidados na informação para quem está vendendo, até para não prejudicar o terceiro. Então, quando tem alguma alienação fiduciária, que se vê aonde? Vê lá no registro de imóveis, na hora que eu pego a matrícula daquele imóvel, eu constato que tem lá um financiamento imobiliário, tem um número de contrato, eu vou até o agente financeiro e vejo quais são, se tem dívida, se não tem. Sim. Isso tudo recai na negociação, né? Se o valor do imóvel, nossa suposição, como exemplo, é R$200 mil e tem lá 100 mil de dívida, né? Então, tu consegue jogar, opa, vou lá, vou quitar e te dou a diferença, sim, mas para isso eu tenho que ter conhecimento de como está. E muitas pessoas adquirem um imóvel com o financiamento e não tomam esse cuidado. Vão lá, pagam a parte o valor que acham que valor de mercado, e depois então ficam nas costas com aquela dívida. E às vezes não conseguem nem transferir, Cris. Porque, como eu disse, como tem alienação fiduciária, eu preciso da autorização do agente bancário. Né? Então, e também hoje, vou contando algumas curiosidades, como tu disse, e quando a gente vai ficando velho na área, a gente começa a contar os causos que vão acontecendo. E hoje foi também um senhor lá e me disse assim, doutor Bacchini, eu quero comprar um imóvel, mas eu quero comprar aquele imóvel da Minha Casa e Minha Vida. Aí eu tive que explicar para ele que não é eu comprar uma casa do Meu Imóvel Minha Vida. Eu tenho que me enquadrar, porque o Minha Casa e Minha Vida é um programa do governo federal para adquirir, então, um bem imóvel. Então, eu tenho que me enquadrar naquelas políticas que... Então, às vezes, a pessoa acha assim, eu quero comprar Minha Casa e Minha Vida. Não é comprar Minha Casa e Minha Vida. Se eu fizer o enquadramento naquele programa, eu vou me beneficiar daquele programa. Então, tem muitas coisas. Também tem o par, tem venda de par que acontece. Hoje também me surgiu direito de vizinhança, tá? Aquele muro que foi feito entre as duas propriedades. E aí, como é que faz? Então, são dúvidas que a comunidade em geral, contrato de locação, se pode entrar o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, se não pode, né? Então, são muitas coisas que ocorrem no direito imobiliário e que, às vezes, a gente passa... Sabem, exatamente, e que depois, como diz no bom português, paga o pato, né? Porque, como não toma alguns cuidados e que tem que ser tomado, e às vezes parece simples, mas não é. Tem alguns... sabe que as leis, né, elas navegam muito para um lado e para o outro, estão sempre sendo atualizadas. Então, tem algumas coisinhas que mudam. O distrato de contrato foi mudado agora, faz pouco. A parte da incorporação imobiliária também tem um monte de coisa, aquela venda na planta, como é que se faz, os riscos, que tem o patrimônio de afetação, não tem. Então, tu vê assim, é um elo de coisas. Condomínio, as discussões de condomínio. Então, e até mesmo não só o condomínio edilício, mas aquele condomínio da propriedade em que recaiu sobre herança. Eu e minha irmã, nós quando herdamos do meu pai e da minha mãe um imóvel, nós estamos em condomínio. Né? Outra coisa também que surge muito dúvida, Cris, não sei se eu estou, daqui a pouco tu me chama atenção. Não, pode ir. Mas uma das coisas que também me chama muito atenção é a diferença entre condomínio fechado, tá, e loteamento. Aqui em Pelotas tem alguns loteamentos que até me procuraram para tentar transformar em condomínio fechado. Então, são legislações diferentes, tá? Entram regras diferentes, porque quando tu faz um loteamento, tu entrega para a prefeitura áreas verdes, ruas, iluminação, esgoto, né? Então, tu faz a infraestrutura, o loteador faz a infraestrutura e entrega para a prefeitura. Depois, para transferir isso e virar em condomínio fechado, é assim, quase impossível, porque tem que fazer uma mudança de tudo aquilo que foi registrado no registro de imóveis. Sim. Então, porque todo condomínio tem áreas comuns e tem áreas privativas. Então, entra assim Então, são vários assuntos do direito imobiliário que batem na minha porta lá diariamente e que uns têm solução mais fáceis, outros mais difíceis, mas tudo tem solução. Olha aí, gente. Então, você que está em casa, se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, que com certeza o Giuseppe vai dar um jeito de responder, né, gente? Porque o assunto é bem interessante, como eu disse para vocês. Ele vai explicar todas as dúvidas, porque na área do imóvel, né, é o cara. Então, gente, vocês podem participar aqui com a gente, que ele vai estar aqui tirando todas as dúvidas. Outra coisa também que eu acho bem interessante tu passar para o pessoal, que a população pelotense, ela vive muito de aluguel, né?
E muitas vezes as pessoas não sabem os direitos que têm e os deveres. Então, na parte de aluguel, o que tu poderia explicar, passar para a população no geral? Porque hoje em dia a gente aluga um imóvel, aí se tem algum problema, por exemplo, no imóvel, alguma coisa, muitas vezes as pessoas não sabem dos direitos deles, né? Claro que todos têm o dever, né? De cuidar o imóvel, toda aquela função, mas também tem os direitos, né? Eu gostaria que tu passasse um pouquinho para a população, que eu acho que é bem importante, porque agora, principalmente nesse momento de pandemia, o pessoal está tendo dificuldades, que já me passaram aqui, que até foi bom agora eu lembrar isso, que as pessoas não entendem que elas têm que cumprir um contrato, que existe uma multa contratual, né? E tem prédios, tanto comerciais quanto residenciais, que fazem contratos longos para ter vantagens, e aí, na hora que querem trancar aquele contrato, tem a famosa multa, né? Então, eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para a população sobre isso. Perfeito, Cris. E, como eu estava dizendo, locação, tá? Nós temos duas modalidades de locação que distinguem o primeiro grupo, tá? São as locações pelas atividades. Elas são urbanas ou rurais. Tá? Essa é a primeira divisão da locação imobiliária, é urbana e rural. Rural a gente conhece por arrendamento. Tá? E as urbanas, elas têm duas leis. Tá? Uma de 91, que é a principal, que se chama a Lei dos Locatários, né? Que foi uma inovação na nossa legislação brasileira e que ela nos dá regras, dá direito e deveres, tanto para o locador como para o locatário. E uma das dúvidas que surge muito, seja ela na locação urbana, dentre as comercial e residencial, ou melhor, a residencial e não residencial, tá? É sobre a pandemia, com aquele problema do fechamento, né? Então as pessoas não tinham a receita, principalmente comerciantes, né? Que ficaram um período de tempo sem poder abrir suas portas, e aí me surgia muita dúvida, e eu tenho que pagar o aluguel? Eu posso pedir para o locador, ou então me isentar do pagamento? E eu sempre dizia assim, ó, tu tem um contrato a zelar. Nós temos, claro, foi a primeira vez que aconteceu uma pandemia mundial, né? Primeira vez que entramos em estado de que não podíamos nem mesmo locomover, os lockdowns, né? Então é algo excepcional, Mas eu sempre digo que os contratos, eles não terminam, tá? Os contratos, eles têm que ser cumpridos. É óbvio que sempre no direito ele tem a realidade do fato. Então o que acontece? Se a pessoa não tem mesmo, ficou fechado, por que não negociar com o proprietário, com o locador, né? Então a primeira sugestão sempre era aquela conversa prévia. É chegar para o locador, chegar para o proprietário daquele imóvel e explicar a sua própria situação. Explicar para eles que, ó, tive fechado, não consegui, não vou conseguir arcar. Quem sabe tu me dá um lapso de tempo para pagar ou diminui. E essas conversas têm surtido muito efeito. Mas eu não posso. Muitos dos meus clientes chegavam até o meu escritório e diziam assim, doutor, eu também, agora como eu não tive renda, eu não vou pagar o aluguel, né? Eu não vou pagar porque eu não... Não, tu vais conversar com eles, vamos tentar chegar, como eu digo, no mínimo múltiplo comum, tá? E vamos tentar negociar o teu contrato. Mas o contrato ele não termina. Os deveres estão lá. Na hora que tu assinou, também foi uma garantia para aquele pessoa que está gozando do seu bem. Então, os contratos de locação, eles não terminam com a pandemia. E sim, hoje eu consigo fazer vejo uma flexibilização entre o proprietário e o inquilino. Olha aí, gente, viu? Isso é uma dúvida bem grande, porque principalmente aqui no nosso comércio está acontecendo. Mas eu vou deixar para a gente seguir o assunto. Agora, nós vamos ao rápido apoio cultural e já voltamos.
Precisando de peças e acessórios para o seu carro? Conte com o Otelmo. Aqui tem de tudo, inclusive latarias, faróis e mecânica em geral. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. Otelmo Autopeças. Há 35 anos no mercado, buscando sempre oferecer o melhor atendimento e os menores preços. Venha nos visitar na Avenida Salgado Filho, 413, fone 3223-1088, WhatsApp 984039740. Casa de Carnes e Mercado Lemes. Qualidade, variedade e confiabilidade você encontra aqui. Toda quarta temos o Dia da Horta, com hortifruti fresquinhos. Na quinta, Dia da Carne, com ótimas promoções para o seu churrasco do fim de semana. E ainda no domingo, temos carne e frango assado, mais salada. Quem compra no Lemes sabe a diferença. Rua Doutor Juvenal Miller, 232, Jardim Europa. Hipnólogo Pierre Ochoa. Tratamentos com a hipnose e PNL para transtornos com fundo no emocional. Agendamentos e consultas pelo WhatsApp 53991 1110 20. Aguardamos por você. Venha deliciar-se com o Churrasquinho da 15. Cardápio variado, ambiente climatizado. Para você se reunir com os amigos e bater aquele papo. Tradição de gaúcho é comer no Churrasquinho da 15. Aberto diariamente, das 18 à meia-noite. Rua 15 de Novembro, 853. Você que está procurando carnes com bom preço, qualidade e com procedência, você acertou. Casa de Carnes Masson. Temos conveniências e bebidas em geral. Tudo para o seu churrasco ficar mais gostoso, com carnes rigorosamente selecionadas. Venha você também nos visitar. O Moacir MacDonald Dias, 101, bairro Santos Dumont. Informações pelo celular 984-746762. Casa de Carnes Masson. As melhores carnes estão aqui. A imensidão do céu, um verde enfim no teu lugar, vendo meu Rio Grande a cantar, lá, lá, lá. Buenas, meus amigos, aqui é o Alci e estou passando para te convidar para o próximo domingo, no programa Origens do Sul. Um grande amigo, Cláudio Gomes, estará reprisando a apresentação do Camerata Grupo Musical. Essa apresentação que foi feita lá no Regalo Querenciano, na cidade de Erechim. Então fica o convite a todos vocês e desde já a nossa gratidão por mais esse espaço para a nossa música. Um abraço. Dentinho Refrigeração, consertos em geladeiras, freezers, máquinas de lavar e muito mais. Serviços com garantia. Aceitamos todos os cartões de crédito. Solicite seu orçamento pelo celular. WhatsApp 991-632801. Dentinho Refrigeração. Confiabilidade e um bom atendimento é o nosso principal objetivo. Tem jeito melhor de começar a semana? Pizzaria Open, com pizzas, fritas, calzones, torre de chocolate, buffet e ainda aquela bebidinha, refri, água, suco e muito mais. Tudo incluído no rodízio. São mais de 60 sabores de pizza e ainda contamos com espaço kids. Muito mais que pizza. É Pizzaria Open, na Bento, 3951.
Ruivo Automóveis. Compra e venda de veículos usados. É o seu automóvel com a melhor avaliação do mercado. Temos ainda financiamento bancário e a melhor negociação. Ruivo Automóveis. Carros com procedência, revisados e com garantia. Na Rua Félix da Cunha, 259. Quase esquina Tamandaré. Fone WhatsApp 981 57 41 71. Muito bem, já estamos de volta. Olha aqui, a gente estava falando agora. Quem quiser o rodízio de pizza ou o livro aqui do nosso amigo Giuseppe, né? É só ligar aqui pra gente. Enquanto eu vou falar o nome do pessoal que está participando aqui comigo pelo Facebook, você aí de casa pode nos ligar para tanto ganhar o rodízio de pizza, como eu disse lá da Pizzaria Open, com mais de 30 sabores de pizzas, e com o refri, água, suco, tudo incluso, tá, gente? Então, é só ligar aqui pra gente que a gente vai estar sorteando. E o livro, como a gente falou, que o livro é bem interessante, tem todas as dúvidas sobre imóveis, né? Sobre a parte imobiliária. Então, assim, como é que eu posso dizer? Essencial, né? Para quem tem alguma dúvida sobre imóvel. Então, não tenham mais dúvidas. Liguem. Isso aí, e solicitem o livro, quem né? quer aprender um pouco mais sobre o direito imobiliário, tirar suas dúvidas, espero que gostem. Tá? Eu deixo aqui disponibilizado para quem quiser ligar, então, né? Com certeza. Quem ligar para cá vai adquirir de forma gratuita o meu livro. Esse lindo livro aí, olha aí, ó. Olha aí, gente. Quanto eu tô falando aqui no pessoal, vocês liguem, hein? Olha aqui, minha amiga Maria Helena da Rosa, um beijo, boa noite, minha amiga. Minha cunhada, olha aí, o assunto é interessante que ela tá participando. Ela nunca participa das minhas lives, sabia? Dos meus programas aqui. A Darcy Ellen Ávila, e aí, beijo, Carol, a tia te ama. A Patrícia Miranda, nossa vizinha também lá, boa noite, muito obrigada pela participação. Dona Isabel Rodrigues e seu Aires, obrigada pela participação de vocês, meus amigos. Dona Jandira Costa e seu Gomes, beijo, meus amigos. Beijão para vocês aí. Dona Alda Fonseca e seu José Signorini, uma boa noite para vocês, meus amigos. Olha aí, o Jacques Rodrigues, muito bom esse assunto. Obrigada. Um beijão na Márcia e nas crianças aí. Alô, boa noite. Boa noite. Quem tá falando? O Jacques Rodrigues, muito bom esse assunto. Obrigada. Um beijão na Márcia e nas crianças. Boa noite, quem tá falando? Paulo, diz que tem que escutar pelo telefone, não pode ser pela live. Oi. Vamos ver quem mais está aqui com a gente enquanto o Paulo arruma lá. Pessoal, quando ligar para cá, vocês não podem ficar escutando pelo Facebook, vocês têm que escutar pelo telefone, senão fica com atraso de alguns segundos e vocês não vão conseguir conversar comigo, tá, gente? A dona Jandira, que eu já tinha falado. Alô, boa noite. Alô? Senão fica com atraso. Alô? E vocês não vão conseguir conversar comigo, tá, gente? Alô, boa noite? Paulo, não dá. Oi. Oi, boa noite. Oi. 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 Alô? Oi, quem tá falando? Oi. Boa noite, quem tá falando? Boa noite. É o seu Zé, só É pela o voz. seu José Signorini? Boa noite, seu Zé. Como é que estão? Seu José Signorini? Tudo bem? Seu Zé? Tudo bem. Quero concorrer a essa pizza. Ah, o senhor quer a pizza? Ah, Tá boa bem, noite. então. Tá bom, levou a pizza, viu, seu Zé? Um abraço pra vocês, uma boa noite. Muito bem, olha aí, o seu Zé
Pediu o rodízio de pizza. A Dona Alda disse que tá louca para ir lá comer aquelas cascata de chocolate, né, Dona Alda? Não, mentira, é a lasanha, né, Dona Alda? Eu sei o seu gosto, né, Dona Alda? É isso aí, gente. Vamos ver se tem mais alguém que... Não esquecendo também, pessoal que quiser, pode ligar agora aqui também para o livro, tá, gente? O livro é muito bom também. Com certeza, olha aí, ó. A pizza vocês vão comer e não vão ficar. O livro vocês vão ter para sempre tirar as dúvidas, né, Giuseppe? Vamos disputar com a pizza, né, Cris? Nessa hora, eu também não sei se eu não escolheria a pizza. Nessa hora eu tô... É sacanagem, né? Italiano, né? Então é sacanagem, né? É sacanagem. Bom, mas qualquer coisa, Cris, eu deixo o livro aqui e aí num próximo tu sorteia também, não há problema algum. Tá? Com eu certeza. acho que o importante é a obra para poder sanar as dúvidas e eu deixar Olha aqui aí, à outra disposição. ligação. Alô, boa noite? Oi, boa noite. Oi, Cris. Oi, boa noite, tudo É o bem? Jacques. Tudo bem? Eu queria concorrer ao livro. Olha aí, já levou no mole. Pode mostrar isso, Giuseppe. É todo teu, Jacques. Que bom, fiquei então feliz. tá. Um Tá, beijo. tô assistindo vocês aqui. Outro beijo. Obrigado. Beijão tchau. pra vocês, Abraço uma boa pra noite vocês. aí. Todo mundo aí, tá? Obrigada, tchau, abraço, uma boa tchau. noite. Tchau. Olha aí, viu? Viu? Que a concorrência não Jacques, foi. Obrigado e qualquer dúvida que tiveres, espero que tu goste, que seja uma boa leitura, que aprecie a obra, eu vou deixar aqui com a Cris. Olha aí, viu? Eu disse que o pessoal ia querer o livro. É que cada pessoa tem um mas gosto, essa hora, não adianta. 9h20, disputar com a pizza aí é... Mas tu viu, o pessoal tava com vergonha de ligar. Agora, ó, o telefone tá meta tocar lá. tocando, é verdade, eu tô ouvindo eles, daqui. depois que um liga, aí todo mundo quer. Agora, infelizmente, já saiu o rodízio e já saiu o livro, né, gente? Mas na próxima quinta-feira eu vou estar sorteando o rodízio aqui de novo, com certeza. Se a Miriam me permitir, eu vou estar aqui. Cris, também vou aproveitar, então, e dizer que o meu livro está na Vanguarda, tá? Encontra-se na Vanguarda, também tem em todos os sites, hoje da Amazon, né, que eles colocam, além do livro físico, temos também o e-book, e o meu escritório, tá? Nós somos 4 dentro do escritório, eu faço mais a parte imobiliária e civil, nós temos também uma especialista só em direito do trabalho, a doutora Sandy Barbosa, nós temos uma no direito previdenciário, que é a Kathleen Medeiros, tá? Nós temos um de sucessão, que é o Dr. Rubens. Então, a gente trabalha em diversas áreas. O escritório é o escritório de advocacia Bacchini, e ele fica aqui do Décia Neto, bem na rótula da Neto com a Juscelino, tem uma pracinha ali na frente, é Rua Doutor Caleiro, número 57. Olha aí, gente. Então, quem quiser procurar aqui o Giuseppe, é só ir ali, ou qualquer outra área, né? Exatamente. Com certeza pode ir ali no escritório, que eles vão estar atendendo. Antes, está pertinho do fim aqui, mas eu queria que tu, até vou deixar por ti agora, alguma área que tu acha que é bem importante, assim, que tu passar para a população, porque tu está mais acostumado com o assunto, o que tu acha mais interessante, assim, vou deixar tu passar para a população. Perfeito. Ó, Cris, o telefone não está parando de Viu? tocar agora, Eu estou te dizendo, agora todo mundo quer livro, acho que tu vai ter que trazer mais uns 3 ou 4. O seu Jacques é que foi o Olha sorteado, aí, né? viu? Vou deixar aqui do lado. Alô, boa noite. Boa noite. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olha aí, participando ao vivo, viu? Tá fazendo milagre, Giuseppe. Hein? Eu tô mexendo com ele aqui, que a senhora tá participando ao vivo pela primeira vez hoje. Ah, mas já saiu tudo, né? Já saiu, infelizmente chegou atrasada, mas na próxima semana vai ter sorteio de novo. Ah, tá. Tá Obrigada muito pela bom o programa, participação. viu? Que bom, obrigada. Eu queria mesmo era o livro. Olha aí, viu? Ela queria o livro, viu? Como é que é o nome da senhora? Terezinha. Um Dona beijo, Terezinha? tchau. Que pena, dona Terezinha, mas tá na livraria Vanguarda, tá? E também, acho que ela desligou já. Mas então, ela tá pessoal, escutando. o livro tem autor local, né? Eu sempre gosto de dizer assim que é importante a gente incentivar, não é fácil hoje verdade. escrever um livro, né? E o livro não traz grandes valores financeiros, mas muito é isso, é tentar ajudar a comunidade nos temas em que a gente gosta e que atua. Então, o direito imobiliário, que é um tema que eu gosto muito, é um tema em que eu trabalho há pelo menos 11 anos, e então coloquei nessa obra aí que é Desvendando o Direito Imobiliário. Então, quem quiser tem na Vanguarda lá ainda algumas unidades. Até me surpreendeu bastante as vendas e já estou pensando até numa segunda tiragem. Agradeço bastante a todos e espero que goste. Mas é quando o conteúdo, né, Giuseppe, é interessante, assim, a população se empenha em conseguir comprar, porque o tema é bem importante, né?
Vão tirar todas as dúvidas ali, então... Cris, eu acho que o direito imobiliário, como eu digo, ele está no nosso dia a dia. Sim. Né? A gente precisa de um local, de um imóvel para poder morar, a gente precisa de uma estrutura física, de um imóvel para poder trabalhar. Então, esses problemas que surgem do dia a dia do direito imobiliário, ele está presente em cada um de nós. E tem muito pouca obra, tem muito pouco programa que fale sobre o direito imobiliário. Então, eu acho que veio bem a calhar, veio bem a distribuir sobre um assunto que é bem relevante. E que não está no nosso tema principal, né? A gente não vê nos telejornais, a gente não vê... são problemas que surgem no nosso dia a dia e a gente não tem fontes onde buscar. Então, eu acho que o livro veio ter uma oportunidade das pessoas a poderem se aprofundar. E, como eu digo para vocês, não é um livro para técnico, não é um livro apenas para advogado, ou corretor de imóveis, ou quem trabalha no ramo imobiliário, mas sim para aquelas pessoas que queiram tirar suas dúvidas, conhecer um pouco sobre o direito imobiliário. Tá? Hoje, já que tu me desse a liberdade, nós estávamos falando também sobre usufruto. Né? E uma das oportunidades que os corretores de imóvel não utilizam muito é a venda da nua propriedade. Às vezes as pessoas ficam pensando o que é a venda da nua propriedade. Né? Como eu disse para vocês, a propriedade imobiliária ela tem 3 elementos: o uso, o gozo e o dispor. Então a pessoa ela pode ficar morando no imóvel, ela pode ser usufrutuária, ela pode morar no local de forma vitalícia e ainda receber um valor, vender a nua propriedade. Então, são alguns elementos que, às vezes, a gente tem no direito imobiliário e que não é de muito conhecimento. Também o usufruto, como a gente estava falando no intervalo, muitos que se separam, eles não sabem, aquele litígio e o bem vai ficar para quem? Vai ficar para mim? Vai ficar para ti? Então, a gente pode colocar alguém como usufrutuário e colocar no proprietário aquele filho do casal que fica. Então, tem muitas coisas. A gente pode hoje também já solucionar os bens imóveis antes mesmo da morte, porque depois da morte a gente tem que fazer a divisão e às vezes entra naquele litígio, aquele gasto do inventário. Então, hoje a gente consegue também já fazer uma solução em vida, né, o desejo daquela pessoa. Então, muito que não é conhecido, não é falado hoje é o testamento. Então, nós também podemos deixar... Eu sempre digo que a última vontade... Teve um aluno meu que disse assim, professor, eu sei o que é testamento. É a última vontade do morto. O morto não tem vontade, né? A última vontade em vida, para depois da morte a gente fazer o que ele queria. Certeza. Então, são algumas coisas que o direito imobiliário está presente e que a gente pode solucionar, e isso está no livro e está também no nosso dia a dia. Então, acho que é muito importante a gente conversar. Quero agradecer novamente a oportunidade de estar participando aqui, e sempre que precisar falar sobre o direito imobiliário, por favor, me convide, que é um prazer. Olha aí, gente, com certeza. Agora que tu te ofereceu também, né? E eu gostaria de agradecer a Ana Paula aqui pela indicação, né? Fiquei muito feliz, o assunto muito interessante mesmo. Eu também quero agradecer a amiga Ana Paula, que, como tu disseste, foi ela que indicou. Eu, como profissional, vim conversar sobre o direito imobiliário. Ela que é uma excelente profissional da área da saúde, né? Amiga há bastante tempo, muito obrigado. A Ana é uma amizade de mais de 16 anos, né, Ana? Já é uma amizade antiga. E uma coisa que aconteceu, teve a Cipate da Santa Casa, né, no ano passado, finalzinho do ano passado, teve a semana na Santa Casa, e aí eu fui convidado pela Lidiane, que é a pessoa responsável pela segurança do trabalho da Santa Casa. Então a Lidiane me levou até lá, e aí estava a Ana Paula lá, e a Ana Paula, Paquinha, aquela coisa toda. Ela já tinha sido, além de amiga, cliente também do escritório. Então ela disse, que bom te ver. E aí retomamos uma conversa que nós já tínhamos, e aí ela disse assim, vou te levar num programa, tem a Cris Simões, que tem o Papo Reto, ela fala sobre assuntos legais, o que tu acha? Eu digo, eu estou à disposição. Eu acho que a gente trabalha nisso também para a gente poder ajudar os outros, né? Eu tenho essa mente, antes de nós sermos profissionais, seja ela na área da saúde, seja tu na área da comunicação e eu na área da advocacia, a gente também tem o dever, como ser humano, de tentar colaborar com as pessoas. Esse é um lema lá do escritório, né? Da gente no primeiro momento, a gente tentar ajudar as pessoas. Depois a gente vai ver a parte financeira, depois a gente vai ver como é que a gente vai fazer, mas é colaborar e fazer com que um pouco do que a gente sabe ajudar aquele outro que está precisando. É verdade. Mas, infelizmente, né, nosso horário, eu te disse, viu, que 1 hora é pouco, o assunto é muito bom, né, importante, de extrema necessidade para a população, né,
Então, eu gostaria de te agradecer pela participação aqui comigo hoje. Com certeza, se surgir aqui mais dúvidas da população, vou te chamar, vou prender o grito, que nem eu mexo com a Ana. A gente vai entrar em contato com certeza. E tu também, quando tiver alguma coisa lá do escritório, ou quando for fazer alguma palestra, ou divulgar algum outro livro, que, né, vai que tu pense em escrever, né, uma segunda edição, como tu disse, e tu pode contar aqui com a gente, que a gente vai estar de portas abertas. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado. Então, eu gostaria de te agradecer de coração pela participação aqui com a gente. Gostaria de agradecer a todos os amigos que participaram. A dona Jandira nos mandou uma mensagem aqui, que depois eu respondo para ela em off. Ela quer saber mais ou menos o valor do livro. Mas, para a gente não falar aqui ao vivo, depois eu tento ver com ele aqui e eu lhe passo, tá? Gostaria de agradecer a todos os amigos. E lembrando, gente, se cuidem, fiquem em casa. Se não for necessário, não saiam. Usem máscara, álcool em gel. A gente está aqui sem máscara porque a gente está mantendo o distanciamento, mas está aqui na mesinha o nosso álcool em gel, a nossa máscara, isso aí. Com todos os cuidados, tá, gente? Então, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Papo reto. Bom,